Olá pessoal, aqui é o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Novamente trazendo para vocês resolução do PET de Biologia do primeiro ano. Galera, o PET de Biologia do primeiro ano não foi dividido em semanas como os demais. Daí eu dividi na semana 1, da questão 1 à questão 6, questão ou atividade. Hoje eu estou trazendo para vocês das 7 a 10, mas pode procurar no nosso canal que já temos os PETs da terceira e da quarta semana, ou seja, já resolvi até a questão 21, ok? Tá tudo bonitinho para vocês. Queridos, não se esqueçam, por favor, de dar uma ida no nosso canal Escola Online, se inscrever e ativar as notificações e assistam às nossas aulas teóricas. Nessa aula especificamente, embora eu vá colocar para vocês agora, de imediato, a teoria em cada uma das questões, é imprescindível vocês assistirem a aula de proteína e a aula de carboidratos. As aulas estão na descrição, ou os links estão na descrição, ok? Então vamos à atividade número 7. Tá aí, gente. A figura a seguir representa a unidade formadora de uma importante biomolécula. Com todo o respeito que nós temos pelo trabalho do Estado, ao produzir o PET, nós reproduzimos a imagem tal como ele a colocou. No entanto, essa imagem não está boa. Daí, nós trazemos para vocês uma outra imagem. Eu quero que vocês se atenham às cores. Olha a imagem que nós trouxemos e observa o N, roxo, lilás. Esse nitrogênio está ligado a um carbono, tá vendo? Esse é o grupo amina na química orgânica, grupo amina. Na outra extremidade dessa molécula, você tem um carbono ligado por duas ligações ao oxigênio e o carbono ligado ao oxigênio, que por sua vez está ligado ao hidrogênio. A gente fala que é um C-OOH, é a função orgânica ácido carboxílico. Por isso que essa molécula é chamada de aminoácido. Isso é um aminoácido. Existem 20 aminoácidos basicamente. Desses 20 aminoácidos, nós produzimos alguns, e esses que nós produzimos são chamados naturais. E aqueles que nós não produzimos são chamados essenciais. Cada espécie, como cães, gatos, macacos, vão ter seus aminoácidos naturais e seus aminoácidos essenciais. Já plantas produzem todos, não precisam de nenhum, óbvio, são autotróficas, né? Moçada, os aminoácidos são unidades. Essas unidades são necessárias para a síntese de proteínas. Então, se você quiser fazer uma proteína qualquer, você precisa de aminoácidos. Essa é a parte teórica principal. Mas agora a gente vai analisar letra por letra. Diz assim, sobre o grupo de moléculas representadas na figura, é correto afirmar que o grupo é base do código genético. Na aula da semana 3, eu fiz uma introdução teórica para vocês. Dá uma olhada na aula da semana 3. Eu vou te mostrar que o DNA ele é feito de nucleotídeos e não de aminoácidos. Não se preocupe, vai estar lá para vocês. Letra B diz que o grupo pode ser sintetizado por todos os organismos vivos. É meio estranho essa alternativa. Eu dei uma olhada na internet, vários estudantes, vários professores dizem que essa é a resposta, mas não é a resposta. O que acontece é o seguinte, há organismos como plantas que podem sintetizar quaisquer aminoácidos que existam. Agora, os animais já têm essa diferença. Para animal, basicamente, animais é o nosso exemplo. Você vai sempre ter aminoácido essencial, aminoácido natural. Ok? Letra C diz que sem ele não há atividade celular. E a letra D diz que esse grupo pode ser fartamente obtido pela ingestão de pão. Opa! Pão? Pão é carboidrato. Pão é feito de amido. Amido não tem aminoácido. Moçada, a resposta é a letra C. E eu vou exemplificar para vocês o que ela quer dizer. Diz que sem ele não há atividade celular. Exemplificar quer dizer pedir para você pensar num grupo de proteínas com atividade de catálise. Catalisadores biológicos. Enzimas. Sem as enzimas, as células não conseguem ter reações químicas, o que você chama de metabolismo. Logo, as enzimas são imprescindíveis para o metabolismo de uma célula. As enzimas majoritariamente são proteínas, logo são feitas de aminoácido. E por isso, a resposta é a letra C de casa. Show de bola? Essa é a nossa atividade 7, galera.
Atividade 8 já é uma atividade que eu peço você para ir no link e assistir, link da descrição desse vídeo, e assistir às aulas de vitamina, ok? A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres após os 50 anos de idade. Caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o que pode levar a fraturas. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo. Essa questão vai falar sobre sal mineral e sobre vitamina e sobre matriz óssea, ou tecido ósseo, digamos assim. A ingestão de alimentos, como leite e derivados, associada à atividade física, é importante na prevenção da doença. A doença osteoporose se caracteriza por perda massiva de cálcio da matriz óssea. O leite possui tanto a vitamina D, que auxilia na fixação desse cálcio nos ossos, quanto sais de cálcio. Obviamente, a número 1 é verdadeira. A 2 eu já vou inverter. Eu vou dizer para você que ela é verdadeira de imediato. E olha, diz que a exposição moderada ao sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela fixação de cálcio no tecido ósseo. Eu não tenho nada o que falar. Eu posso fazer uma análise. Gente, tomar sol em determinados horários é altamente perigoso porque causa câncer. No entanto, você necessita tomar sol porque a radiação ultravioleta solar auxilia a transformação de uma tal provitamina D em vitamina D. Essa vitamina, por sua vez, auxilia a fixação de cálcio nos ossos. Beleza? E frase 3. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão de cálcio é deficiente, o que provoca a retirada desse elemento da matriz do tecido ósseo. Vou contar uma coisa para vocês. Você precisa de cálcio para coagulação sanguínea. Coagular é o oposto de hemorragia. E você precisa de cálcio para contração muscular. Sempre que não tiver quantidades adequadas de íons cálcios no sangue, você busca nos ossos. Portanto, se for feita uma ingestão menor de cálcio, vai buscar cálcio nos ossos e os ossos vão ficar fragilizados. Isso caracteriza a osteoporose. Queridos, a 3 também é verdadeira. Portanto, a nossa resposta para marcar a atividade, para devolver ao professor, é a letra A. Show? A questão 9 é bem mais teórica. Portanto, a gente vai vagarosamente. Eu vou falar e fazer algumas pausas para vocês. Observe o tubo digestório. Estão observando o tubo digestório? Que tubo, Charles? O tubo digestório ele começa na boca e termina no ânus. É um tubo imenso. Olha, observe agora, cavidade bucal. Depois vai existir a faringe. Depois nós temos um esôfago, um tubo fechado. O esôfago termina no estômago, uma bolsa ácida. O estômago está emendado ao intestino delgado. O intestino delgado termina no intestino grosso. O intestino grosso termina no ânus, que é a abertura para o meio externo. Deu tempo de olhar a figura, gente? Observem agora o que eu vou dizer. A digestão enzimática em enzimas começa na boca, onde o pH é neutro, na faixa de 6,5, 7,5, faixa neutra de pH. Já o estômago, o pH é muito ácido. No estômago, o pH é muito ácido, ele é por volta de 2. 2 é um pH na faixa do ácido. E há digestão de proteínas no estômago. Quando o estômago se abre, o alimento parcialmente digerido, que agora se chama quimo, desce para o intestino. Esse quimo sofre modificações e passa a se chamar quilo. No intestino delgado, a digestão é básica. A partir do 7 ao 14, o pH é básico. De 7 para baixo, pH ácido. O pH intestinal é básico. O pH estomacal é ácido. Essa é uma visão humana, ok? Mas eu posso também pensar num cão, como a Fulvestre fez. A questão é densa. Eu vou devagar, vou voltar e explicar detalhes dela. Diz assim: uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão foi purificada, dissolvida em uma solução fisiológica com pH 8 e distribuída em 6 tubos de ensaio. Nos tubos 2, 4 e 6 foi adicionado ácido clorídrico, HCl,
de modo a se obter um pH final em torno de 2. Nos tubos 1 e 2 foi adicionado macarrão. Nos tubos 3 e 4 foi adicionado carne. Nos tubos 5 e 6 foi adicionado manteiga. Os tubos foram mantidos por 2 horas a 36 graus. Só houve digestão no tubo 1, galera. Então vamos lá. Esqueçam o texto. Observem agora os tubos de ensaio. Eu vou descrever novamente o texto, porém apontando o tubo de ensaio. Ok? Então, primeiro tubo de ensaio, tubo 1. Esse é um tubo-chave, porque nesse tubo houve digestão. Nesse tubo, que tem um pH 8, portanto básico, houve digestão do macarrão. Tubo 2, também com macarrão, recebeu ácido clorídrico e o seu pH é 2. Tudo o que eu estou relatando está escrito no enunciado. Tubo 3 e 4. Tubo 3, pH 8. Tubo 4 recebeu ácido clorídrico, pH 2, ambos com carne. Tubos 5 e 6. Tubo 5, pH 8. Tubo 6, pH 2, porque recebeu ácido clorídrico, ambos com manteiga. Queridos, o macarrão é feito de carboidrato, é um alimento repleto de carboidrato do tipo amido. Por isso te peço novamente, assista a aula teórica, link na descrição do vídeo. Carne é proteína, tem lipídios também, manteiga, lipídios. Quando ele diz que só houve digestão no tubo 1, isso é muito importante, porque a digestão no tubo 1 ocorreu em pH básico e a digestão de amido. Ele pergunta para nós qual órgão abdominal de onde foi retirada a enzima, né? Então, qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? Meus amigos, o órgão do animal é o pâncreas. Como é que você sabe, Charles? É porque foi utilizado a amilase pancreática. A amilase pancreática é uma enzima secretada pelo pâncreas na primeira parte do intestino humano, ou mesmo do cão, que se chama duodeno. Portanto, o órgão de onde se retira a enzima e se purifica essa enzima é o pâncreas do cão. Ok? Letra B já fica mais fácil, porque eu já dissertei a teoria, mas a gente vai repetir bem tranquilamente. Que alteração, na verdade, é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente. Por quê, gente? Mudou o tom. Agora ele está falando do pâncreas, mas como produtor de hormônio. A insulina que nós produzimos, graças ao bom Deus, ela diminui o nível de glicose no nosso sangue. A insulina é produzida pelo pâncreas. Papel: diminuir a quantidade de glicose no sangue. Tira o pâncreas de um cão, Charles. E se o cão não consegue mais diminuir a quantidade de glicose no sangue? O que vai acontecer com a quantidade de glicose na urina, Charles? Vai aumentar. Vai sair glicose na urina. Olha a minha proposta de resposta para vocês. O pâncreas produz o hormônio insulina, que atua diminuindo a concentração de glicose no sangue. Assim, a taxa de glicose no sangue aumentará e, consequentemente, haverá glicosúria. O que é isso? Glicose na urina. Isso caracteriza um quadro de diabetes mellitus, que é a diabetes por hiperglicemia sanguínea durante períodos maiores. Está sempre com muita glicose no sangue. Fácil, gente? Não, né? Mas está dando para entender, né? Queridos, letra C. Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? Opa! O tubo 1 recebe macarrão. Olha lá de novo. E o macarrão, como eu quase disse, é composto por amido. Portanto, a enzima purificada, que é a amilase pancreática, digeriu o amido do macarrão. Gente, fizemos a 9, vamos a 10. Essa é bem interessante, bem interpretativa e o que permeia essa questão é você saber o seguinte. O DNA das espécies, ele muda. Mudança em DNA chama-se mutação. Não só o DNA, o RNA também muda. E da mesma forma se chama mutação. Essa mudança no material genético de um indivíduo pode trazer novas características. Nosso desafio agora é interpretar a questão, ok? Então vamos focar na interpretação, depois a gente vai para a teoria.
Uma colônia de bactérias em que todos os indivíduos se originam de uma única célula incapaz de metabolizar lactose. Grifa essa lactose, Charles. Vou grifar com vocês. Lactose sendo grifada. O que é a lactose? Um carboidrato. As bactérias não conseguem comer a lactose. Primeiro ponto importantíssimo. Durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em um meio que continha glicose e lactose. Lactose. Lembre-se, elas não estão comendo a lactose. Então, elas estão comendo o quê? Apenas a glicose. As bactérias comem a glicose. A lactose, elas são incapazes de metabolizar. Significa digerir, nesse caso. Dessa cultura foram retiradas 2 amostras com quantidades iguais de células, que foram transferidas para novos meios de cultura. As bactérias que não comiam lactose, você as divide em 2 grupos. O meio A continha apenas glicose. Elas estão comendo normalmente. O meio B, apenas lactose. Elas não comem lactose, elas não conseguem. Como únicas fontes de carbono. O gráfico abaixo mostra as curvas de crescimento bacteriano nas culturas A e B. Gente, eu espero que vocês tenham interpretado que elas não comem lactose. Observem, por favor, o gráfico. Olhem o gráfico. Olhem o tempo X. Tempo X, linha contínua. Tá vendo? A linha contínua só, por favor, hein? Cultura A, essa é a cultura que você deu só glicose para comer. Como esperado, elas comeram a glicose. As bactérias comeram a glicose e o que aconteceu, Charles? Olha agora, número de bactérias viáveis aumentou. Óbvio, elas reproduziram porque elas tinham alimento. Agora, linha pontilhada. Foco na linha pontilhada. O que acontece no período X, Charles? Elas diminuíram. Tá vendo, pessoal? Na escala logarítmica, o número de bactérias viáveis diminui do 5 para o 1 no tempo X. Mas olha que surpreendente, a partir de X, mesmo tendo só lactose para comer, elas aumentam. Fantástico isso, né, pessoal? Fantástico. Quer dizer que a partir de X, elas ganham a capacidade de metabolizar, comer, digerir lactose, algo que elas não faziam antes. Gente, agora a gente está pronto para fazer a questão. Como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Você vai fazer um grande favor para mim e para você a partir de agora. Tudo o que surge de característica em um organismo vivo chama-se mutação, ou surge por mutação. Sempre, sempre. Sempre mesmo, Charles? Sempre. Tá me traindo não, Charles? Não. Mutação responde muitas perguntas, ok? Minha proposta para vocês. A célula inicial não metabolizava a lactose. Portanto, inicialmente, todas as células geradas metabolizavam apenas a glicose. Isso da cultura B, hein? Agora, as bactérias que digerem a lactose nessa cultura B, elas surgiram como? Por mutação. É assim, sempre. E a letra B? Dê a razão para a diferença entre as culturas A e B no intervalo X. É muito simples, pessoal. Se você dá algo para a bactéria comer, mas esse algo ela não consegue comer, ela morre. Então, majoritariamente, as bactérias estavam morrendo e pouquíssimas sobrevivendo. Até que surge um indivíduo mutante, capaz de processar a lactose. Esse indivíduo reproduz, dando origem a descendentes igualmente mutantes, ou seja, que comem lactose. Minha proposta é dizer que nesse intervalo muitas bactérias da cultura B morreram, pois ainda não existia entre elas a capacidade de metabolizar a lactose. Após a ocorrência de mutação, ainda no intervalo X, as células mutantes começam a digerir a lactose. Esse é o nosso padrão de resposta da atividade 10, letra B. Queridos, essa foi a nossa semana 2, ok? Espero que tenha sido bem tranquilo para você e que tenha adicionado bastante conteúdo bom para vocês. Gente, até mais. A gente se vê na semana 3, se não me engano. Isso, exatamente a 3. Beleza? Beijão no coração, cuidem-se. Até mais.